A paz do Senhor. Eu estou aqui com o irmão André Gama, meu amigo que esteve comigo há alguns dias atrás. Hoje está aqui de novo com todos nós aqui nesta transmissão, nessa live. E a frase que a gente ouve muito por aí é: Deus é amor, por isso não condena ninguém. E aí? E aí, André? O que você acha disso? Refute essa frase. Olha, pastor, já ouvi muito, né, esse tipo de frase que a gente encontra por aí. Tem sido muito comum, infelizmente, pastor, nas igrejas atuais. Que a gente vê os ministérios assim, Uma pena, né? mais criados ali para agradar o público. E, de fato, não pregam o verdadeiro evangelho de Deus. Falam muito sobre graça, sobre a graça, obviamente, que faz parte do evangelho, mas fala pouco sobre o custo do evangelho. Sim. E, incluso nisso, também vem a famosa frase que Deus não condena ninguém, porque Deus é amor. E nós vemos isso em muitos lugares. Já tinha ouvido isso alguma vez por aí? Já, pastor. Aliás, antes do André começar a discorrer aqui sobre o assunto, nós vamos falar sobre o assunto, eu digo sempre que nossa igreja é feita de gerações. Né? O André é de uma geração, eu sou de outra geração. Eu aprendo sempre com as pessoas, aprendo com pessoas mais velhas, com pessoas mais novas. E nós estávamos no culto do meio-dia essa semana e eu falei uma frase que nós consideramos uma frase de efeito que não tem muito a ver com o evangelho, né? E ele começou a rir e eu questionei ele, disse: André, por que tu riu quando eu disse que Deus não deve nada para ninguém? Aí ele me explicou, né, por que Deus não deve nada para ninguém. Foi uma explicação muito boa e eu, como estou sempre aprendendo, aprendi com ele que realmente Deus não deve nada para ninguém, né? Aí surgiu a ideia da gente falar aqui durante esses dias, né, sobre mentiras que parecem verdade, frases que parecem verdade, mas que não são, e que nós devemos ter cuidado ao repetir, a replicar essas frases, né? Às vezes, inocentemente, como eu estava replicando uma frase que eu ouvi minha vida inteira, mas que não tem nada a ver com o Evangelho. E o irmão André, usado pelo Espírito de Deus, me alertou, e eu, como estou aqui para aprender com todos, né, aprendi com ele, aí surgiu a ideia. Mas e aí, André? Deus é amor e não vai condenar ninguém? Como é que é esse negócio? O que tu tem a dizer aí à luz das Escrituras? Vamos para a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual de fé e é dela que ela vai nos guiar, não é? Como eu disse para o senhor, né, pastor, muito se acontece esse tipo de coisa. Nós vemos vários exemplos de frases que são decorrentes do que acontece na igreja. Muitas frases e efeitos que são sem base bíblica. Uma coisa muito importante, como nós, como servos de Deus, precisamos ter, é sempre ter a luz da palavra. O Salmo 119 vai dizer, no verso 11, não é? Isso é enganado. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Exatamente. Então não existe embasamento, não existe atitude de um cristão sem que ele esteja afirmado na palavra, sem que a palavra habite no seu coração. É muito interessante quando um dia desse eu estava revendo a ida do pastor Cláudio Duarte, né, muito conhecido pela comunidade gospel. Ele ia ao Ratinho, que ele foi ano passado, eu acho, 2023, e é muito interessante, né, porque sempre questionava ele, mas o que o senhor acha disso? O que você tem? O que você quer? O que você diz sobre isso? E o que é mais incrível é que o tempo inteiro ele afirma, ele fala, bom, a Bíblia diz. E quando falam assim, chega uma hora que a gente pergunta, não, mas o que o senhor acha? Ele fala, olha, eu como servo de Deus, eu tenho valores que não, na verdade, não são meus, mas são do meu Deus. Isso não deve ser diferente com tudo que nós fazemos. E a respeito dessa frase que nós vemos aqui, tem um texto que traz uma resposta muito exata, em que nós vemos na segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica, 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, e no versículo 8 e 9, que já vai dizer, de forma bem direta, em relação ao se o Senhor traz condenação ou não, que diz assim: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder.
nós vemos um depoimento que é dado por Paulo, uma afirmação divina, e na epígrafe da minha Bíblia vai dizer o juízo de Deus, que é bem certa quando diz em questão se o nosso Deus traz condenação. Obviamente, a Bíblia em si vai dizer que ele é o amor, mas é interessante e muito importante que a gente saiba que ele é justiça. Na primeira exposição que Deus faz do seu próprio caráter, quando ele fala a Moisés, no Monte Sinai, quando ele está no livro de Êxodo, junto a Israel no deserto, ele vai fazer uma descrição bem breve do seu caráter, e lá ele diz que ele é justo. Ele diz que ele traz a justiça, e não haveria justiça se nós recebêssemos apenas, como pode dizer, consequências por algo que nós não fazemos. Sem dúvida. É a própria lei da semeadura, como disse, nós plantamos o mal, colhemos o mal. Verdade. E essa afirmação é completamente herege. E nós vemos vários exemplos na Bíblia de Deus tomando providência de condenação. O próprio exemplo disso, por exemplo, é o dilúvio em Gênesis 6, em que ele obviamente vai dizer que pela perversidade da humanidade, ele quis destruir todos os seres humanos. Também tem um exemplo de Sodoma e Gomorra. Verdade. E Deus também toma essa providência em Gênesis, no capítulo 13, 9, e versículo 9. Gênesis 13, 9. 13, 19, perdão. 13, 19. Isso. Diz assim. Espera. Não, 13? Acho que eu só copiei errado, deve ser 13, 9, deixa eu ver. 13, 9? Não, pera. Essa aí é do distanciamento, né? Sim. Confundi, pera lá. Na destruição. E que Deus vai dizer que ele ouve o clamor que está vindo de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia claramente diz, quando os anjos vão até a família de Ló, que eles destruirão pela iniquidade de Sodoma e Gomorra. E assim também nós vemos o exemplo do próprio povo de Israel, em Êxodo 32, 27, quando Moisés, tomando a palavra, diz: o Senhor diz para que os justos vão até a casa dos seus vizinhos e dos seus irmãos e os matem, aqueles que não são fiéis para com Deus, aqueles que praticam a iniquidade, aqueles que não estão comprometidos com a aliança. E nós vemos muitas vezes isso no Antigo Testamento, essa intervenção da justiça de Deus. E isso pode aparecer de um ponto, como pode-se dizer, que nós vemos de fora, algo completamente cruel de um Deus que se diz amor. Mas isso é parte da justiça de Deus. E um pensamento que ocorre também em muitos cristãos, infelizmente, na nossa igreja mesmo por aí, é quando as pessoas fazem análise, a comparação entre Deus no Antigo Testamento e Deus no Novo Testamento. Eu ouvi vendo um podcast, né, de pessoas muito que eu acompanho, né, nas minhas reflexões do dia a dia. É engraçado que ele usa a frase, né? Parece que as pessoas, Deus no Antigo Testamento é um cara ranzinza, vingativa, e no Novo Testamento aceitou Jesus. No Novo Testamento, Deus é um hominho sentado no trono branco, um velhinho bem paciente, bem compassivo. Como ele diz, o velhinho que aceitou Jesus. Como é aquela frase não vai perder o raciocínio, é que falando em frases, a pessoa diz assim: poxa, fulano é ótimo, tu até me mandar. Sim. Não, essa aí é outro exemplo que a gente vê, que muitas vezes quando a gente acaba fazendo uma comparação, isso é algo muito grave quando nós vamos olhar de um determinado ponto à luz da palavra. Quando as pessoas fazem uma comparação com uma pessoa que vive uma vida boa, uma vida abençoada, mas que não é convertida ao Senhor. A pessoa fala: fulano é uma bênção, a pessoa ali, ela tem ali a sua casa, tudo é uma bênção, só falta a gente.
Só É boa falta essa Jesus na frase. vida dela. Essa frase E meu as Deus. pessoas falam, né, rapaz? Agora, tu falaste uma coisa interessante, né, Andrezinho? Sobre a diferença do Velho para o Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos exemplos também da intervenção divina, né? Quando as pessoas desobedecem, fazem aí coisas que desagradam a Deus e Deus corrige elas. Eu não sei se você pôs aí nas suas referências, mas talvez uma das mais fortes possa ser a Ananias e Safira, né? Com certeza, né? Um excelente exemplo que o Senhor nos dá. Ananias e Safira foi assim, a igreja estava vamos dizer assim, no seu momento assim maravilhoso, né? Muita gente aceitando Jesus, na nossa linguagem aqui mais atual. Sim. A igreja crescendo, os ricos vendendo tudo que tinham para dar aos pés dos apóstolos, aí aparece Ananias e Safira. E a palavra de Deus é bem clara em dizer que por eles ter tentado enganar o Espírito, eles foram mortos instantaneamente. Isso é a prova da justiça de Deus. E é o que comprova aqui o que diz no texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 9. Estes sofrerão penalidade eterna e destruição, banidos à face do Senhor e da glória do seu poder. Então, naquele momento, Ananias e Safira, por terem cometido o pecado, por terem tentado enganar o Espírito, mesmo que elas estivessem dando uma grande oferta, né? Porque eu acredito que, poxa, vender uma propriedade dá uma grande parte do dinheiro, e eles tiraram ali um pedaço para eles. Isso não significa que eles deram pouco dinheiro, mas justamente pelo coração que tentou enganar o Espírito, por eles terem hesitado e pensado no benefício próprio, assim, fez cair em sua oferta, deixando como o Deus de segundo plano. O Senhor mostrou a sua justiça ali mesmo no lugar, matando os dois instantaneamente. E essa é uma passagem muito forte, porque como vem à tona, né, a gente pensar, se Deus é amor, por que ele condena essas pessoas? E isso é a própria testificação do texto que a gente vê. É a própria testificação contrária dessa frase. Deus é amor, não é. Geralmente quem fala isso é aquelas pessoas que querem viver uma vida de pecado, né? De libertinagem, fazer o que quiser, fazem o que querem, elas têm uma vida de pecado. Não, Deus é amor, no final ele vai quebrar meu galho e eu vou para o céu, né? Eu acho assim, não sei se você concorda, que essa morte ela começa já por aqui, né? Que é a morte espiritual. Morte espiritual, né? A pessoa ela perde o brilho do Espírito Santo, né? Na vida, ela perde aquela espiritualidade. Porque o que o inimigo quer, né? Você é uma pessoa que você é um rapaz inteligente. Eu já disse isso aqui. Eu gosto de te observar falando. Não é claro, menosprezando os outros, cada um com a sua característica. Né? Mas a morte espiritual ela é tão forte que antigamente o inimigo, eu vejo assim, né? O inimigo tirava as pessoas da igreja. Hoje, às vezes eu penso que ele quer que essas pessoas fiquem dentro da igreja. Com certeza. Para servir de pedra de tropeço para outros. Exatamente. Nós estávamos falando aqui agora há pouco sobre um cidadão, né? Que é uma pedra de tropeço para outros. Então, é um cara que está completamente fora da direção de Deus. E na cabeça dele, acho que ele deve achar que Deus é amor e no final ele vai quebrar o galho dele. Aí ele serve de exemplo para outros seguirem. E esses outros vão contaminando outros. E dentro desse outro tem pessoas que querem servir a Bíblia. É verdade, que são sinceras. Exatamente. E as pessoas já não acreditam muito nisso aqui, nessa palavra aqui da condenação. Porque é uma frase repetida muitas vezes, ela passa a ser uma verdade. Né? Não, Deus é amor. Uma mentira repetida. Olha, Deus vai te condenar, Deus é amor. No final ele vai quebrar o teu galho. E a gente percebe, né? Como eu pus aqui. Inclusive, vamos já evangelizar as pessoas para sexta-feira. Nós vamos falar sobre uma outra. Qual é a outra que você falou que a gente acha pertinente?
né? Da frase, afastado da igreja, mas não de afastado Deus. de Deus. Você já ouviu essa frase, afastado da igreja, mas não? Ou, sexta-feira, eu e o André vamos estar aqui, vamos falar sobre essa frase. Afastado da igreja, mas não de Deus. Amanhã nós vamos estar aqui com o irmão Elígio, vamos falar sobre a fé. Né? E sexta-feira eu e o André de novo vamos estar aqui, que o pessoal gostou de te ver no vídeo. Mas Deus é amor e não vai condenar ninguém, as pessoas dizem. Mas eu quero dizer para você que Deus é amor, mas vai condenar pessoas, porque Ele é justiça. Não é isso? Tem outro texto aí para a gente ler? A gente vê um exemplo do maior, que eu digo, maior símbolo de amor, quando se trata de pessoas, homens. Nós vemos na Bíblia, obviamente, é Cristo, né? Aquele é quando nós temos a iluminação, a própria testificação da Bíblia é o próprio Cristo. Verdade. E muitas pessoas têm ele por essa pessoa compassiva, bondosa, que realmente ele é. Mas esquecem do seu caráter de justiça, porque ele é Deus, evidentemente. E assim como ele prega sobre amor, sobre amar o próximo, como o apóstolo João disse, ele também vai, em Mateus 11, capítulo 20, quando ele está fazendo a pregação à multidão, ele começa a falar sobre as cidades a qual ele operou milagres, e por falta de arrependimento, essas cidades receberiam uma punição imensa. E no versículo 20 de Mateus 11 vai dizer assim: então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. E é muito forte quando ele fala, na minha opinião, em específico a Cafarnaum, que vem no versículo 23, que diz assim: e você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogada no inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Você já pensou em receber uma declaração dessa do próprio Cristo? Nós vemos a justiça de Deus operando nesses momentos. Quer dizer que eles são piores que Sodoma e Gomorra. Eles são piores que o próprio Cristo diz, quando ele diz que se fossem operados milagres, haveria menos punição para Sodoma e Gomorra do que a própria Cafarnaum. E muitas vezes nós vemos esse exemplo de pessoas que acham que servem a Deus de todo o coração, que tomam pelo exemplo que Jesus é apenas amor e que não leva em consideração as nossas ações, elas se acham como Cafarnaum, que recebem milagres, mas isentos de arrependimento. E mal essas pessoas sabem que a própria Sodoma e Gomorra, as pessoas que são categorizadas como pecadores entrarão primeiro no reino dos céus. Verdade. Receberão punições menores por pessoas que cometem essa blasfêmia. Uma frase muito interessante que dito no livro do pastor Luciano Subirá, até que nada mais importa, é muito importante essa frase, eu vou guardá-la na minha vida para sempre, e ajuda a gente a esclarecer bem a nossa visão sobre a justiça de Deus. É que ele fala que Deus não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de ações. É verdade. E isso é a clara evidência, como por exemplo no outro dia a gente estava falando de obediência. E o nosso Deus ele é recíproco, então ele vai nos pagar com o que nós o entregamos a ele. Se você é obediente a ele, ele vai se mostrar fiel a você. Sim. Se você é desobediente, ele vai se mostrar, obviamente, fiel, ele continua, como o próprio apóstolo Paulo disse, mas ele se mostra inflexível, como vai dizer no Salmo 121. Então, essa reciprocidade de Deus fala muito sobre sua justiça. Conforme nos aproximamos dele, ele se aproxima de nós. Esse é um padrão que nós vemos na Bíblia. Em muitos lugares, quando nós paramos para entender, sempre vai haver Deus falando: se vocês me buscarem, eu me aproximarei de vocês. Verdade, muito forte, né? Rapaz, que bom, né, rapaz, que você está por aqui, né? Fico feliz por toda essa explicação. É muito bom nós temos na nossa igreja pessoas que realmente estão sendo despertadas pela palavra, né? Isso é maravilhoso. Mas, para a gente encerrar esse momento da palavra e orar, que você não pode demorar muito, né? Estou sabendo disso já. Deus fica ou não fica devendo nada para alguém? Vamos esclarecer só essa para a gente encerrar. Deus fica devendo, Deus não deve nada para ninguém. É a frase que a gente ouve muito por aí.
em alguns lugares. Né? Por que Deus não fica devendo nada para ninguém? Tem um texto muito excelente que ele vai dizer sobre isso, Sim. é que fala sobre o plano de Deus na cruz. E isso é muito evidente quando nós temos essa frase e nós vamos totalmente de encontro com esse milagre, essa operação de Deus, ou o plano divino de Deus para a humanidade, quando ele sacrifica o próprio Cristo na cruz. Sim. E é interessante nós sabermos isso, porque às vezes nós temos essa frase por algo que não impacta tanto, né? Porque a gente vai dizer, como, por exemplo, eu disse aqui, o nosso Deus é recíproco. Então, se nós nos demonstrarmos em busca dele, se nós queremos mais Deus, ele se revela mais a nós. Então, entre aspas, faz um sentido quando a gente para pensar que Deus não deve nada para ninguém. Mas quando a gente entende que o Senhor, que a graça, o plano divino não é dado apenas por um meio de forma de libertinagem, ou seja, que nós podemos fazer o que nós quisermos, nós precisamos entender que também houve um custo. Novamente, fazendo citação ao livro do pastor Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe, lá ele vai falar no seu capítulo Amáveis e Agradáveis, outro capítulo, na verdade, não estou me recordando bem agora, mas é importante que ele vai citar um diálogo que ele tem com o fiel dele, em que o fiel dele faz uma pergunta muito importante. Ele fala, o reino de Deus tem um custo? Ele pergunta bastante. E ele fala, com certeza, custa tudo o que você tem. Aí ele fala, mas a salvação não é de graça? Ele fala, é pela graça, mas há um custo. E esse custo é especificado na Bíblia quando Jesus fala sobre a parábola do tesouro perdido. Que o reino do céu é semelhante a um homem que encontrou um tesouro que estava perdido no terreno. Ele encontra um tesouro e ele vende tudo o que tem para obter esse tesouro, para comprar aquele terreno e obter esse tesouro. E quando nós analisamos essa questão, é muito interessante, porque o pastor Luciano vai dizer lá que no momento ele dispara, como ele diz, ele fala logo rapidamente em que ele diz isso, né? Que esse custo, a pessoa pergunta, então o senhor quer dizer que nós compramos a nossa entrada no céu? Ele dispara dizendo, muito pelo contrário, nós não compramos nada, mas nós é que fomos comprados por Cristo na cruz. Nós é que estamos em dívida com o Senhor. Então, eu posso afirmar a vocês, à luz da palavra de Deus, que Deus não deve nada para nós, mas muito pelo contrário, nós é que devemos a Ele, pois Ele nos comprou na obra redentora daquela cruz. E hoje nós temos a liberdade, nós somos libertos e vamos poder desfrutar da grande Sião e podemos desfrutar da vida eterna, já aqui nesse mundo. Amém. Glória a Deus. Depois de todas essas palavras maravilhosas, só nos resta orar. Sim, com certeza. Não é? Hoje você inicia a oração de novo e eu concluo. A gente se despede dos nossos irmãos. Lembrando que amanhã vamos estar de volta, né? Por aqui com todos vocês, por volta das 10 horas da noite. Tá? E sexta-feira, no encerramento da semana, você vai estar aqui de novo comigo. Amém. Vamos falar sobre a frase: saí da igreja, mas não me afastei de Deus. Me afaste da igreja, mas não de Deus. Me afasto da igreja, mas não de Deus. Vamos orar. André, pode iniciar a oração. Vamos orar. Curvar nossas cabeças onde você está, se você estiver sentado ou em pé ou deitado, feche os seus olhos e que nós possamos entrar em conexão com o nosso Senhor através do Espírito Santo. Senhor meu Deus, nesse momento que estamos em Tua presença, Pai, temos apenas a glorificar o Senhor, a honrar o Teu nome por quem o Senhor é, por isso o Senhor se mostra como um Deus justo perante nós, um Deus que nos ama, que é misericordioso, galardoador, mas que também proclama a Sua justiça nesse mundo. E nós não podemos questioná-la, pois não temos capacidade mental, enquanto somos seres humanos aqui nessa terra, de compreender o que a Tua justiça traz, mas temos a luz da Tua palavra, Senhor. Assim, meu Deus, louvamos a Ti e agradecemos por esse momento que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, compartilhando a Tua palavra e aprendendo uns com os outros, Senhor, sobre a verdade que está nas Tuas Escrituras, cada vez mais descobrindo os tesouros
e poder desfrutar dessas palavras, dessa vida, dessa cultura celestial já aqui nesse mundo, Senhor. E assim, meu Deus, peço que o Senhor proclame a sua justiça entre nós. Proclame a sua justiça nesse mundo, Senhor, em que muitas das vezes ele merece o mal, mas pela sua misericórdia o Senhor ainda os tem sustentado, Senhor. E que o Senhor venha estar conosco e nos dá cada vez mais entendimento para compreender a tua justiça divina, Senhor. Que possamos entender que o Senhor é compassivo, é amoroso, é tardio em irar-se, mas a sua justiça verdadeiramente será sobre nós. Que nós não possamos ser arrogantes, não possamos ser ignorantes de achar que nós não temos a obrigação de agradar ao Senhor e que nós não temos a obrigação de praticar as nossas boas obras, Senhor. Pois assim como o teu apóstolo Tiago diz em sua carta, a fé sem obras ela é morta. Então que nós possamos, Senhor, testificar essa fé que nos foi dada, Senhor, através da sua compra pelo sangue de Jesus Cristo que foi morto naquela cruz. Possamos testificar e não pagar o preço, pois esse preço foi pago pelo teu Filho. Mas, Senhor, entregar o que nos é dado como custo, que é tudo que nós temos, Senhor. Faça a tua vontade sobre nossas vidas. Que o Senhor continue intercedendo por nossas vidas, conduzindo a cada um que está aqui, Senhor. A mim, o pastor Silvio, Senhor, a sua esposa, a sua família, a minha família, Pai, e a todos que estão acompanhando aqui conosco nesse momento, nessa live, Senhor. Que o Senhor possa interceder sobre a sua vida e trazer a sua justiça àqueles que praticam o bem e àqueles que praticam o mal, Senhor. Faça a tua vontade em nossas vidas e que toda a honra e toda a glória seja dada ao teu nome. São essas coisas que eu lhe peço e agradeço, Senhor. Tudo suplico em teu nome, meu Pai. Deus, te agradecemos pelas palavras, pela exposição bíblica nesta noite, pela iluminação, ouvindo tua voz através desta palavra. Deus nos ajuda, como foi dito aqui, a entender a realidade, porque tu és amor, amoroso, mas também é justiça e requer de nós que andemos na tua justiça. Senhor, para não entrarmos em condenação eterna. Deus, ajuda meu irmão e minha irmã que está me ouvindo nesse momento. Talvez precisa de paz, de amparo, de força, de ânimo, de alegria e de vigor. Eu não conheço a vida dela, a vida dele, mas tu conheces porque tu és Deus. Então, Senhor, envolva esta pessoa com a tua presença. Nesta noite, Senhor, de quarta-feira, nós te pedimos isso. Olha para a vida do André que está aqui comigo, minha vida, minha esposa, a sua família, seus irmãos, seus pais, seus projetos, o seu trabalho, aquilo que tem colocado nas suas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a entender e pregar a tua palavra de forma verdadeira. É isso que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui. Pode se despedir, André. Povo. Apenas agradecer, ao nosso Senhor por esse momento que Ele nos concedeu aqui. E a vida de cada um que está nos acompanhando, de você que está aí do outro lado da câmera, acompanhando, tendo essa sede pela palavra do Senhor. Que o Senhor possa estar com você e sua família, conduzindo em sabedoria. E que nós todos possamos estar cada vez mais aprendendo uns com os outros, à luz da palavra de Deus, da testificação em Cristo, a viver uma vida de comunhão. Uma boa noite e que o Espírito do Senhor esteja com vocês, guardando e pondo debaixo das suas asas. Que nós possamos estar sempre glorificando o nome de Cristo e edificando uns aos outros. Amém. Amanhã, por volta das 10 da noite, estaremos aqui, irmão Elígio e eu. Vamos falar sobre a fé, os mistérios da fé. Eu e ele tivemos uma conversa, acho que no domingo, sobre a fé. Saiu muitas coisas bonitas, eu sei que amanhã vai sair também muita coisa boa na presença de Deus. Que Deus abençoe você, sua família e todos aqueles a quem você ama. E até amanhã, se Deus quiser. Paz do Senhor.